Olá pessoal, como é que estão vocês? Hoje a gente vai falar sobre mediunidade ostensiva. Eu falei, todos nós somos mais ou menos médios, mas hoje eu vou falar sobre a mediunidade ostensiva, tá certo? Que é aquela característica que todo mundo conhece. Falando que o fenômeno mediúnico está em todas as culturas, de todas as religiões, de todos os povos. Qualquer coisa você vai ler livros lá de antigos, de história, que você vai ver lá os médiums aparecendo. Agora foram colocados nomes diferentes, né? Bruxa, pitonisa, pajé, profeta. Então, em cada cultura você tem um nome específico para isso. Mas na doutrina espírita chamamos de médium. E tem um médium ostensivo. Na maioria das vezes, os médios são de caráter de provas, expiações, aquele que vem para trabalhar, tá certo? Raras exceções são médios que vêm por missão, assim como o Chico Xavier, entre outros, que são missionários. O resto vem utilizar do instrumento mediúnico para resgate, tá certo? Para reeducação e aprendizado. É comum as pessoas achar que a mediunidade ela traz muito sofrimento, né? É comum as pessoas chegar no centro espírita e a pessoa chega com um distúrbio de obsessão e aí a pessoa chega no centro e diz assim, você precisa tratar a mediunidade, você precisa desenvolver a mediunidade, tem que desenvolver a mediunidade. O que é desenvolver a mediunidade? Ir para uma reunião mediúnica ou para um grupo de estudo e começar a estudar e a praticar a mediunidade. Isso tem resultados positivos, mas também tem resultados negativos, tá certo? A minha experiência como médium, né, o meu entendimento no livro dos médiuns e na doutrina espírita e com a minha relação com o mundo espiritual, me leva a sugerir a vocês e a crer que o processo da mediunidade é um processo extremamente educacional, né? Se você é uma pessoa no seu mundo íntimo, desajustada emocionalmente, automaticamente a sua mediunidade vai ser desajustada, tá certo? O desajuste que tem na mediunidade, na realidade, ela reflete seu mundo íntimo. Né? Se você é uma pessoa equilibrada, bem resolvida, né, automaticamente, se você é um médium ostensivo, isso vai passar para a mediunidade. Né? Então não é a mediunidade que gera o distúrbio em você já é o próprio distúrbio, independente da mediunidade, tá certo? Só que a mediunidade ela é uma porta de acesso aberta. Para quem não é médium, essa porta é semi-aberta, tem às vezes só uma frechazinha de passagem, mas o médium sensível ele tem uma janela aberta, ele tem uma porta aberta, semi-aberta, ou seja, ele tem uma percepção do mundo extrafísico muito mais intensa. Certo? Então, a educação da mediunidade é a educação do próprio indivíduo, do próprio ser, enquanto pessoa integral, como nós somos pessoas integrais, né? Vivemos na matéria, temos relações com o mundo espiritual, isso tudo tem que estar em equilíbrio, tá certo? Profissão, relação, amizade, namoro, casamento, filhos, isso tudo tem que estar, né, dentro do conjunto de equilíbrio do próprio ser humano. Isso tudo reflete na mediunidade. Ela não é... Eu nunca vi um espírito missionário. A pessoa... Assim, um médium missionário eu nunca presenciei, assim, nunca tive a oportunidade. Eu vi pessoas de grande faculdade mediúnica, mas aquela pessoa que está ali no ajuste e utilizando a mediunidade para o seu próprio melhoramento, mas não como missão. Mas sim a mediunidade trazendo para ele um processo de aprendizado e evolução, tá certo? E, consequentemente, isso auxilia as pessoas que estão em volta, auxilia muitas pessoas que estão em volta do médium e, principalmente, auxilia o médium. Eu perguntei uma vez a um espírito, e assim, mas por que tanta gente entra no centro reclamando da mediunidade? Se a mediunidade é um fator que a pessoa pede para vir, ninguém nasce médium de uma forma à toa, por um descuido. É uma programação reencarnatória. Por que a pessoa reclama tanto dessa faculdade?
E aí um amigo espiritual, Alberto, ele chegou para mim e disse assim, na linha da reencarnação, certo? Nas vidas sucessivas, a pessoa caiu por diversas vezes, e nessa queda por diversas vezes, com consequência de sofrimento no mundo espiritual, a pessoa chegou lá e negociou e disse assim, ó, me venha com a mediunidade para eu lembrar que existe o mundo espiritual, para eu não esquecer que existe o mundo espiritual. Porque toda vez que eu, vamos dizer assim, meto o pé na jaca, eu acho que morreu, acabou tudo. Então, quando eu morro, eu vejo que não acabou, eu entro em sofrimento novamente. Então, me dê a mediunidade, porque é uma janela que eu vou perceber os espíritos, então isso vai servir de alerta na minha vida para eu estar atento a não estar fazendo tanta besteira. Isso é a programação antes da reentrada em um corpo físico. Só que quando vem para o mundo, para a matéria, a pessoa esquece isso e ela quer de novo manter os vícios antigos, o mesmo padrão de comportamento antigo. Ela quer manter aqueles vícios antigos. E aí a mediunidade entra como alerta para ela. Aquela programação entra com alerta, alerta, alerta. Ó, a vida não é só essa. Existe o mundo espiritual. Olha o que você está vendo, olha o que você está sentindo. Aí entra o alerta. Só que a pessoa não quer o alerta. A gente esquece e quer, mete o pé na jaca e gosta da jaca, né? Esquece dos visgos, né? Quando você tira o pé, tá lá, o pé cheio de visgo, e para tirar os visgos dá muito trabalho. Então, se liga nisso aí. Então, a pessoa rejeita porque a mediunidade se torna um obstáculo ao que ela quer fazer, a uma vida vinculada, né, aos vícios. Beleza? Então, mediunidade é uma faculdade extraordinária, maravilhosa. Você tem amigos no mundo espiritual fantástico. Mediunidade não é sofrimento. Mediunidade não é relação com espíritos sofredores. Se você tem relação com espíritos sofredores o tempo todo, é porque você está na sintonia, porque você é do mesmo padrão deles. Certo? Você está no mesmo padrão. Mas se você é uma pessoa disciplinada, que está ali com vontade de ajudar as pessoas, desenvolvendo o seu altruísmo, desenvolvendo as suas ações positivas, estudando, se desenvolvendo como ser humano, maravilhosa. Aí você vai ter relação com os espíritos superiores, que é fantástico. E quando você adentrar um centro, ou na sua vida, você deve fazer um esforço muito grande para você entrar em contato com o seu mentor espiritual, ter uma relação direta com ele. Porque ninguém te conhece melhor do que o seu mentor espiritual. Não é dirigente de centro espírita, não é dirigente de reunião mediúnica. Quem conhece você a fundo é o seu mentor espiritual, tá certo? E o centro é apenas aquela academia que a gente vai para malhar, ficar com um músculo forte. O centro é isso. É uma academia que a gente malha e treina, mas a grande experiência é no mundo lá fora, as relações sociais. Um grande abraço, mediunidade é bênção, não é sofrimento.